E aí, tudo bem? Quero falar com vocês hoje aqui sobre uma frase muito interessante que eu ouvi esses dias. A frase dizia o seguinte: não há transformação sem crise. Eu achei muito interessante porque, de fato, todos nós almejamos uma transformação, uma mudança nas nossas vidas. Mas o que nós não queremos são as crises que acompanham esse processo de transformação, esse processo de mudança. E por quê? Porque muitas das vezes nós não sabemos lidar com as crises. E por isso mesmo, hoje aqui nesse vídeo, eu quero trazer aqui um pensamento sobre as crises que a gente está sujeito a evidenciar na vida, né? Experimentar na vida, até por conta desse desejo que todos nós temos de viver uma mudança, de viver uma transformação na nossa vida, em alguns aspectos da nossa vida, à luz de algumas abordagens. Por exemplo, à luz da psicologia. O que a psicologia pensa sobre esse aspecto de crise? Vejamos só, a psicologia entende que a crise é como uma ruptura no estado de equilíbrio psíquico, emocional ou existencial. Ela pode ser causada, essa crise, né, por perdas, traumas, mudanças de fase da vida, né? Olha que coisa interessante, mudanças. Então veja que para a psicologia as crises farão parte desse processo de mudanças. Veja, mudanças de fase da vida, da adolescência, do envelhecimento, porém também a crise advém de separações, de lutos e etc. Ou até mesmo a crise é oriunda, né, de desafios externos que todos nós estamos sujeitos a enfrentar na vida. Então veja, para a psicologia, essas situações, essas circunstâncias determinarão crises, ou seja, as mudanças que nós estamos sujeitos a enfrentar na vida por N circunstâncias, elas trarão crises. Nós precisamos aprender a lidar com essas crises. Veja só, a crise psicológica ocorre quando os recursos internos, eles do indivíduo, né, do sujeito, não são suficientes para lidar com a situação que ele enfrenta. Um famoso psicólogo humanista vai dizer o seguinte, Carl Rogers: a curiosa contradição é que quando me aceito exatamente como sou, então posso mudar, posso ser transformado. Isso sugere que o primeiro passo para a transformação é aceitar a realidade da crise e a própria vulnerabilidade. Na psicologia, a crise é considerada um ponto de inflexão. Pode levar tanto ao colapso quanto ao crescimento, dependendo da forma como é enfrentada e dos recursos internos e externos que a pessoa possui. A crise leva à ressignificação. As dores e desconfortos são gatilhos que obrigam o indivíduo a buscar novas formas de pensar, sentir e agir. Isso é extraordinário. Isso sob o olhar da psicologia. Mas sob o olhar da psicanálise, como é que a gente vê a crise? Vamos ver aqui, ó. Na visão psicanalítica, a crise surge como manifestação de conflitos inconscientes que vêm à tona rompendo a estabilidade psíquica aparente. Freud via esse sintoma como a expressão de desejos inconscientes reprimidos. A crise é, portanto, segundo a psicanálise, uma oportunidade de trazer à luz esses conteúdos, elaborá-los e assim transformar o sofrimento em crescimento. De novo, nós vemos aqui também à luz da psicanálise o que? Surgir essa questão da transformação como consequência do quê? Da crise. A crise, então, ela leva a uma transformação, ok? E torna o ser humano, se ele souber elaborar a crise pela qual ele está passando, capaz de transformar o sofrimento em crescimento. Jacques Lacan vai aprofundar essa visão afirmando que o ser humano está estruturado em torno da falta. A crise, então, evidencia essa falta, aquilo que não se completa e nos obriga a reorganizar a nossa relação com o desejo, com o outro e com a gente mesmo. Na análise, a crise é vista como um espaço fecundo de escuta e ressignificação. É no confronto com suas próprias angústias, traumas e repetições inconscientes que o sujeito pode construir uma nova relação consigo e com o mundo. E isso é fantástico. Uma última frase ainda dentro desse contexto da psicanálise diz assim: o sofrimento na psicanálise que é manifestado na crise não é eliminado, mas transformado em compreensão,
autonomia subjetiva e liberdade. Então veja que a crise, por conta desse processo de transformação, de mudança, que todos nós, de alguma maneira, vamos experimentar na vida, até mesmo na psicanálise, é visto como algo positivo, como algo necessário. E a filosofia? Como é que a filosofia vê essa questão da crise? A filosofia, desde a antiguidade, reflete sobre o papel da crise na transformação da existência. Então, logo de cara, a filosofia traz a crise como esse tendo um papel, né, fundamental nessa questão da transformação da existência do indivíduo, do sujeito. Heráclito disse assim: nada é permanente, exceto a mudança. A crise é parte do fluxo natural da vida. Resistir à mudança é resistir à própria essência da realidade. Sócrates vivia provocando crises existenciais através da maiêutica, fazendo perguntas que levavam seus interlocutores ao desconforto e assim à reflexão e ao autoconhecimento. Para ele, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Palavras de Sócrates, pensamento de Sócrates. Nietzsche diz o seguinte: é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz a uma estrela cintilante, ou seja, é necessário que haja uma crise para que haja de fato uma transformação, algo mais significativo na tua vida e nas circunstâncias que te rodeiam. O filósofo Nietzsche defende que o sofrimento, as quedas e as crises são necessários para que o homem ultrapasse a si mesmo e se transforme. A crise, segundo a filosofia, então, é o motor da reflexão sobre quem somos, para onde vamos e como viver de maneira mais autêntica e significativa. A crise na sabedoria oriental. A sabedoria oriental também traz aqui para nós um entendimento, né? Uma visão. Olha só, as tradições orientais não veem a crise como algo anormal, mas como parte do fluxo natural da existência. Por exemplo, no budismo, o budismo vê o sofrimento, dukkha, uma das 4 nobres verdades. Então, para o budismo, o sofrimento é uma das 4 nobres verdades. Ele não é negado, mas entendido como parte inevitável da vida. Através da compreensão do sofrimento, da impermanência e da não identificação com o ego, surge o caminho da libertação. Segundo o taoísmo, né? Vamos ver aqui o que o taoísmo diz dentro dessa questão da sabedoria oriental. O conceito de yin e yang ilustra que no caos há ordem. Na luz a sombra e vice-versa. A crise é vista como um movimento necessário no ciclo da vida. No meio do caos nasce a oportunidade. Provérbio de origem chinesa, associado a interpretações do ideograma crise como junção de perigo e oportunidade. Então veja, no meio do caos nasce a oportunidade. Ou seja, a crise traz oportunidades, ok? Que vão te levar a uma transformação. Então veja, a crise, ela vai obrigar o ser humano, dentro de tudo aquilo que a gente está vendo aqui, né? A crise, então, ela vai obrigar o ser humano a abandonar zonas de conforto, romper padrões mentais e também emocionais e confrontar a sua própria realidade interna. Então, a crise obriga. Veja, gente, a gente às vezes precisa mudar muita coisa e muitas vezes não vamos mudar se não houver uma crise. Então, a crise, ela vai obrigar o ser humano a quê? A abandonar as zonas de conforto onde ele fica ali travado, né? Parado, paralisado ali, não sai daquele lugar, ele fica ali. Se não houver uma crise, ele não sai dessa zona de conforto, ele não rompe padrões mentais que não o levam a lugar nenhum. Então, às vezes, a pessoa fica presa a padrões mentais que não a fazem evoluir. Veja, e também das questões emocionais, a pessoa fica presa a padrões emocionais que ela nunca vai romper se ela não tiver uma crise, não é? E isso também leva o quê? Essa crise leva essa pessoa a confrontar, leva o indivíduo, leva cada um de nós a confrontar a nossa própria realidade interna. Sem crise, então, não há expansão, ok? Da consciência, pois ela atua como um divisor de água entre quem fomos e quem podemos ser. E nós só vamos viver. Isso faz parte do processo de transformação, isso faz parte do processo de mudança. Elementos da crise, gente: ruptura, né, que é a quebra de padrões, certezas de estruturas, desconforto, sofrimento, insegurança, medo e ansiedade, possibilidade, renascimento, reinvenção, crescimento. Então veja, é no vazio deixado pela crise que nasce a possibilidade de construir
um novo eu. Gente, isso é tremendo. Então, para a gente concluir aqui esse vídeo, a crise, longe de ser uma sentença, é uma travessia. Ela revela aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser deixado para trás e também aquilo que deve ser fortalecido. Resistir à crise é prolongar a dor. Tem gente que resiste à crise, mas só vai fazer com que a dor continue, com que a dor permaneça, ok? Com que a dor a cada dia fique ali, ó, incomodando você. Então, não resista à crise que vem por conta da transformação, ok? Por conta da mudança. Resistir à crise é prolongar a dor. Abraçar a crise é abrir as portas para um novo nível de consciência, maturidade e realização. Até a Bíblia diz, né? Para quem crê na palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus, a Bíblia diz, Romanos 12:12, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente vai passar pelo quê? Por crises, ok? Mas para a gente passar bem por essas crises que vão nos levar à transformação, nós precisamos da renovação do nosso entendimento. Por isso a palavra de Deus diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas a gente já entendeu que não vai ter transformação sem crise, ok? Por isso que precisa haver o quê? A renovação do entendimento para que a gente possa compreender as crises pelas quais todos nós estamos sujeitos a passar na vida. Então, Deus, ok? A psique, a razão filosófica, as tradições espirituais vão convergir na mesma direção. A crise é um chamado para a transformação. A crise faz parte do processo de mudança, faz parte do processo de transformação. Para a gente encerrar, o caminho da transformação passa, inevitavelmente, pela travessia da crise. É no aparente caos que Deus, a vida e a própria alma preparam o terreno para o nosso renascimento, para a nossa mudança, para a nossa transformação. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.